Bem-vindos ao seu mergulho profundo. Hoje a gente vai viajar no tempo bem antes dos europeus chegarem aqui Antes? para descobrir a história indígena de Sorocaba. Isso. Você provavelmente conhece Sorocaba como uma cidade movimentada hoje em dia, né? Mas vamos voltar no tempo e revelar as culturas que existiram aqui há muito tempo. A gente tem relatórios arqueológicos, artigos acadêmicos, mostrando um passado vibrante, e a nossa missão é dar vida a esse mundo antigo. Isso aí. Imaginar como era a vida dessas pessoas, entender a cultura, muito mais do que só datas e nomes. Com certeza. E o que é fascinante é que a gente não está falando só de uma história vaga e distante, sabe? A gente se baseia em relatórios arqueológicos, artigos acadêmicos e até na incrível coleção de cerâmica do Museu Histórico Sorocabano, o MHS. Nossa! Você sabia que eles têm mais de 4.400 fragmentos de cerâmica? Caramba! E 2.300 ossos. É muita coisa. É muita coisa. Esses artefatos, eles são como peças de um quebra-cabeça. E quando a gente junta, né, formam um quadro do passado. Que é legal. Então vamos começar a montar esse quebra-cabeça. Yeah. Qual a evidência mais antiga que a gente tem de humanos em Sorocaba? Olha, a evidência mais antiga são pontas de flecha de pedra, Interessante. que sugerem a presença de caçadores-coletores, né, em Sorocaba. Possivelmente 7.000 anos atrás. Nossa, 7.000 anos. E essas descobertas foram em vários bairros da cidade, como Jardim Prestes de Barros, Barcelona, muitas vezes perto de rios e córregos. Faz sentido. Então isso indica que eles escolhiam, né, lugares com acesso a recursos vitais, como água, alimento. É estratégico? Exatamente. É incrível pensar que Sorocaba tem uma história tão antiga. E que tipo de informação a gente consegue tirar desses fragmentos de cerâmica? Os fragmentos de cerâmica são como janelas para o passado, né? Revelando detalhes da vida, dos rituais dos povos indígenas. E não são só pequenos pedaços, não, tá? A gente tem jarros de cerâmica enormes. Caramba. Alguns com capacidade de até 360 litros. 360 litros. É muita cerâmica. Muita, imagina o trabalho. Imagina o trabalho que dava. Eles provavelmente usavam para preparar alimentos em comunidade. Ou para fazer cauim. Cauim. Uma bebida fermentada tradicional. Que interessante, jarros enormes para comida e bebida. Eu imagino que você diz muito sobre a vida social deles, né? Exatamente. Era uma comunidade. As cerâmicas do MMHS, principalmente esses jarros grandes, né, mostram que os povos indígenas não eram só grupos nômades, sabe, dispersos. Eles tinham uma sociedade sofisticada, um alto grau de organização social e produziam cerâmica em larga escala. Nossa! O que sugere, né, estruturas sociais, práticas comunitárias. É fascinante como esses pedaços de cerâmica podem contar tanta coisa. E as decorações? Elas também têm algo a dizer. Com certeza. As decorações são como uma linguagem visual. Cheias de simbolismo, né? Expressão artística. A gente encontra padrões corrugados, intrincados, né? Que podem ter sido incorporados para aumentar a eficiência térmica, a durabilidade do jarro ou até para simbolizar a força da pele de um jacaré azul. Nossa! Então esses jarros, além de funcionais, eram verdadeiras obras de arte. Sem dúvida. Que legal. E essa arte, ela nos conecta com a cultura, as crenças, né? Os padrões geométricos, os desenhos que parecem cestos trançados, sugerem uma forte ligação com outras tradições artísticas dos grupos Tupi-Guarani, né? Mostrando a riqueza da cultura deles. Interessante. Esses detalhes realmente nos transportam para o passado, né? Quase dá para sentir a presença dessas pessoas através da arte. E falando em conectar o passado com o presente, tem um detalhe que liga esses fragmentos a uma figura histórica, né? Sim. Um fragmento de cerâmica da coleção do MHS tem uma semelhança impressionante com a arte corporal de um famoso guerreiro tupinambá. Que legal. Francisco Caripira. Uau. Documentado por um cronista europeu, Claude d'Abbeville, em 1612. Nossa. Uma ligação visual direta, né? Abrangindo séculos. Incrível. Entre um artefato e uma figura histórica. É como se a gente pudesse tocar o passado através desses fragmentos. E falando em tocar o passado, o que dizer das práticas funerárias? E o que a gente pode aprender sobre as crenças a partir da forma como os corpos eram colocados dentro do jarro. Os Tupi-Guarani, eles demonstravam um grande cuidado ao enterrar seus mortos, colocando os corpos em posição fetal dentro dos jarros. Que interessante. Essa prática sugere a crença
num renascimento, né? Uhum. Ou um retorno ao útero da Mãe Terra. Simbolizando a continuidade da vida. Exatamente. Essa ideia de renascimento, retorno à Mãe Terra, é realmente tocante. Mas será que todos os indivíduos eram enterrados dessa forma? Boa pergunta. Ou essa prática era só para certas pessoas da comunidade? Essa é uma ótima pergunta. A prática de usar jarros como urnas funerárias e a forma como os corpos eram dispostos, né, podem indicar hierarquias sociais. Faz sentido. É possível que só indivíduos de certas classes sociais, como líderes ou xamãs, fossem enterrados dessa maneira. É fascinante como um objeto, um jarro de cerâmica, pode revelar tantos detalhes sobre a vida, a morte, a organização social de um povo. Incrível. É verdade. É realmente inspirador pensar na força e na resiliência do povo tupi-guarani. E você, o que achou mais interessante até agora? Olha, para mim é fascinante como esses jarros de cerâmica eram multifuncionais. Serviam tanto para o dia a dia quanto para rituais funerários, como se ele representasse um ciclo completo, né? Da alimentação ao retorno para a terra. Mas me intriga essa questão da localização de Sorocaba, próximo a uma fronteira cultural entre grupos Tupi e Guarani. Como isso influenciou a cultura local? Ah, essa é uma ótima pergunta. Sorocaba era como ponto de encontro, um verdadeiro caldeirão cultural, sabe? Uhum. Onde diferentes grupos interagiam, trocavam ideias, costumes, técnicas. Isso explica a presença de estilos artísticos de ambas as culturas na cerâmica encontrada na região. Aham, entendi. A gente pode ver a influência tupi nos padrões corrugados e a presença guarani nos desenhos em losango, especialmente nas tampas. Que interessante. Essa mistura de estilos enriquece ainda mais a história de Sorocaba, mostrando que não se trata de uma cultura única e homogênea, mas sim de um mosaico de influências. É incrível pensar em Sorocaba como um centro de intercâmbio cultural há tantos séculos. E essa mistura de estilos artísticos, será que ela causou algum debate entre os pesquisadores? Sim, essa diversidade de estilos artísticos presentes na cerâmica de Sorocaba gerou algumas controvérsias, como a teoria proposta pelo pesquisador Eric Petlis, que mencionamos anteriormente. Ah, sim, lembro. Ele argumentou que essa variedade de estilos indicava que os jarros teriam sido produzidos por indígenas escravizados de diferentes origens, É mesmo. forçados a trabalhar em fazendas coloniais, após a chegada dos europeus. Mas, se eu não me engano, essa teoria foi refutada pelas técnicas de datação arqueológica, certo? Exatamente. As análises de carbono 14 e a datação relativa mostraram que esses objetos são anteriores à chegada dos europeus. Confirmando sua origem tupi-guarani. É importante destacar o papel da ciência na reconstrução da história, Sem dúvida. ajudando a esclarecer dúvidas e contestar teorias, que não se sustentam diante das evidências. A ciência nos dá uma visão mais precisa do passado, separando os fatos das especulações. E você, o que acha que levou o pesquisador a propor essa teoria, mesmo sem evidências concretas? Olha, é difícil afirmar com certeza, mas podemos considerar o contexto da época, Talvez a ideia de uma sociedade indígena complexa e organizada fosse difícil de aceitar para alguns pesquisadores, Faz sentido? que preferiam acreditar numa narrativa que reforçava a visão colonialista, de povos indígenas como grupos primitivos e desorganizados. É importante lembrar que a história é escrita por pessoas. E as perspectivas, os viéses da época, podem influenciar a interpretação dos fatos. Mas, voltando à riqueza da cultura tupi-guarani, será que todas as cerâmicas encontradas em Sorocaba estavam relacionadas a práticas funerárias? De forma alguma. A grande maioria dos fragmentos de cerâmica encontrados no MHS são de utensílios usados no dia a dia, como potes para cozinhar, armazenar alimentos e, claro, para fazer o famoso cauim. É verdade. Isso nos mostra que a cerâmica era parte integrante da vida cotidiana dos Tupi-Guarani, presente em diversas atividades. É interessante como a cerâmica permeava todos os aspectos da vida tupi-guarani, desde o preparo dos alimentos até os rituais fúnebres. E os jarros grandes, que eram reutilizados como urnas funerárias, o que mais podemos aprender sobre eles? A reutilização desses jarros para fins funerários nos revela muito sobre a visão de mundo dos Tupi-Guarani. A escolha de objetos que antes serviam para alimentar a comunidade, para abrigar os corpos dos seus entes queridos, sugere uma profunda conexão entre a vida e a morte. E a crença na continuidade da existência após a partida deste mundo. Além disso, a posição fetal, em que os corpos eram colocados dentro dos jarros, reforça essa ideia de um retorno à origem, ao útero materno, simbolizado pela Mãe Terra. Essa conexão com a natureza, a crença na continuidade da vida são realmente inspiradoras. Mas, pensando na organização social dos Tupi-Guarani, será que esses jarros gigantes eram produzidos individualmente ou em um esforço coletivo? Olha, é muito improvável que um único indivíduo tivesse a capacidade de produzir esses jarros enormes sozinho. A produção de cerâmica em larga escala, como a que vemos em Sorocaba, indica um alto grau de organização social e trabalho especializado.
É verdade. É possível que houvesse artesãos dedicados à produção de cerâmica, com técnicas e conhecimentos transmitidos de geração em geração. Interessante. Além disso, a necessidade de coletar, preparar a argila, construir fornos, coordenar a queima dos vasos, sugere um esforço comunitário, envolvendo diversas pessoas em diferentes etapas do processo. Realmente, a produção desses jarros devia ser um verdadeiro trabalho em equipe, né? Reforçando a ideia de uma sociedade bem estruturada e organizada. E a presença de diferentes estilos artísticos, será que ela reflete a diversidade de grupos que habitavam Sorocaba ou uma evolução estilística ao longo do tempo? Essa é uma questão complexa e que ainda gera debates entre os pesquisadores. É possível que a presença de estilos tupi e guarani reflita a coexistência de diferentes grupos na região, cada um com suas próprias tradições artísticas. Por outro lado, também é possível que tenha havido uma evolução estilística ao longo do tempo, com o tupi-guarani incorporando elementos de outras culturas, desenvolvendo novas técnicas e padrões. É fascinante pensar na complexidade da história, né? E como diferentes interpretações podem coexistir, enriquecendo a nossa compreensão do passado. Mas, voltando à questão da organização social, além da produção de cerâmica, quais outras evidências apontam para uma sociedade bem estruturada entre os Tupi-Guarani? A organização social dos Tupi-Guarani ia muito além da produção de cerâmica. As evidências arqueológicas sugerem a existência de aldeias com casas dispostas de forma organizada. Áreas destinadas ao cultivo de alimentos, espaços para rituais e cerimônias e até mesmo sistemas de irrigação. É incrível. Essa complexidade organizacional indica a presença de líderes, raça-mãs, guerreiros. Outros papéis sociais, cada um com suas responsabilidades e funções dentro da comunidade. É incrível como podemos reconstruir a vida dessas pessoas a partir de fragmentos do passado, mas me pergunto, com a chegada dos europeus, como essa organização social foi impactada? A chegada dos europeus no século XVI marcou um período de grande transformação e, infelizmente, de muita dor e sofrimento para os povos indígenas do Brasil. É verdade. A invasão europeia trouxe consigo doenças, violência e escravidão, e a perda de territórios ancestrais, desestruturando profundamente a organização social e cultural dos Tupi-Guarani. É um capítulo triste da nossa história. E é importante que a gente o conheça e reflita sobre as consequências do colonialismo para os povos indígenas. Mas mesmo diante de tanta diversidade, os Tupi-Guarani demonstraram uma incrível capacidade de resistir e se adaptar. Você pode nos contar um pouco sobre como eles enfrentaram esse período conturbado? A resistência dos Tupi-Guarani se manifestou de diversas formas. Alguns grupos buscaram alianças com outras nações indígenas, formando confederações para defender seus territórios. Outros adotaram táticas de guerrilha, usando o conhecimento do terreno a seu favor para emboscar os invasores. E ainda houve aqueles que buscaram negociar com os europeus, tentando preservar ao máximo sua autonomia e cultura. É importante lembrar que a história dos Tupi-Guarani não se limita à época pré-colonial. Eles lutaram bravamente para proteger sua cultura e seus modos de vida diante da invasão europeia. E essa história de resistência continua até os dias de hoje, com os descendentes dos Tupi-Guarani lutando por seus direitos e pelo reconhecimento de sua cultura. Mas me pergunto, o que aconteceu com as aldeias Tupi-Guarani que existiam em Sorocaba? Será que todas elas desapareceram? Essa é uma pergunta que nos leva a refletir sobre o impacto do colonialismo e a transformação da paisagem de Sorocaba ao longo dos séculos. Infelizmente, as aldeias Tupi-Guarani que existiam na região foram, em sua maioria, destruídas ou abandonadas durante o processo de colonização. No entanto, é importante lembrar que a história desses povos não se apaga com o desaparecimento físico das suas aldeias. Seus descendentes ainda vivem em Sorocaba e em outras regiões do Brasil. E a cultura Tupi-Guarani continua presente na nossa sociedade, mesmo que de forma sutil e muitas vezes invisível. É verdade. A cultura Tupi-Guarani está presente na nossa língua, na nossa culinária, nas nossas crenças e costumes. Mas, infelizmente, muitas vezes essa presença é ignorada ou minimizada. E por falar em minimizar, me lembrei da teoria do Eric Petlis, que tentou atribuir a produção da cerâmica Tupi-Guarani a indígenas escravizados. É como se ele quisesse diminuir a importância da cultura desses povos, negando sua capacidade de criar objetos tão complexos e belos. É realmente preocupante quando teorias sem fundamento científico tentam distorcer a história e minimizar a importância de culturas ancestrais. É por isso que a pesquisa científica séria e estudo aprofundado das evidências arqueológicas são tão importantes. É através deles que podemos construir uma narrativa histórica mais precisa e justa, reconhecendo a riqueza e a complexidade das culturas que nos antecederam. Com certeza, essa ciência nos ajuda a desvendar os mistérios do passado e a combater as narrativas distorcidas que tentam apagar a história dos povos indígenas. E, falando em desvendar mistérios, será que ainda existem vestígios da cultura Tupi-Guarani escondidos em Sorocaba, esperando para serem descobertos? É bem provável que sim. Apesar de séculos de ocupação e transformação da paisagem, é possível que ainda existam sítios arqueológicos inexplorados em Sorocaba.
guardando os segredos do passado. A cada nova escavação, a cada novo fragmento de cerâmica encontrado, podemos ter a oportunidade de aprender mais sobre a história dos Tupi-Guarani e sua profunda conexão com a terra que hoje chamamos de Sorocaba. É emocionante pensar que há tanto a ser descoberto sobre o passado de Sorocaba. Mas, além das escavações arqueológicas, o que mais podemos fazer para conhecer e valorizar a cultura Tupi-Guarani? Existem diversas formas de nos conectarmos com a cultura Tupi-Guarani. Podemos visitar museus, como o Museu Histórico Sorocabano, que abrigam um acervo riquíssimo de artefatos indígenas, incluindo a coleção de cerâmica que mencionamos no nosso mergulho profundo. Verdade? Podemos ler livros e artigos escritos por pesquisadores que dedicam suas vidas a estudar a história e a cultura dos Tupi-Guarani. E, mais importante, podemos buscar o contato com as comunidades indígenas que vivem em nosso país, aprendendo com seus saberes, suas tradições e sua cosmovisão. É fundamental que a gente reconheça a importância da cultura Tupi-Guarani para a história do Brasil e de Sorocaba. E para isso precisamos ir além dos livros e museus, buscando o diálogo e a troca de experiências com os próprios indígenas. Afinal, são eles os verdadeiros guardiões dessa cultura milenar. Você tem toda a razão. Aprender com os próprios indígenas é a melhor forma de conhecer e valorizar sua cultura. É através do contato direto com as comunidades que podemos desconstruir estereótipos, superar preconceitos e construir uma sociedade mais justa e inclusiva, que respeita a diversidade cultural e reconhece a importância dos povos indígenas para a nossa história e para o nosso futuro. Esses são pontos muito importantes para a gente refletir. Aprender com os indígenas, respeitar a sua cultura e lutar por seus direitos são passos essenciais para construirmos um futuro mais justo e igualitário. Mas, e quanto aos sítios arqueológicos, eles são protegidos. As pessoas podem visitá-los. Essa é uma questão crucial. A proteção dos sítios arqueológicos é fundamental para preservar a memória dos povos indígenas e garantir que as futuras gerações possam conhecer e aprender com o passado. Infelizmente, muitos sítios arqueológicos no Brasil sofrem com a falta de investimento, a ação de saqueadores e a ameaça do desenvolvimento urbano desenfreado. É preciso que a sociedade se mobilize para exigir políticas públicas que garantam a proteção do patrimônio arqueológico e o respeito à cultura dos povos indígenas. Com certeza. A proteção do patrimônio arqueológico é uma responsabilidade de todos nós. E para finalizar nosso mergulho profundo, gostaria de deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. Ao caminhar pelas ruas de Sorocaba, lembre-se de que, sob seus pés, existe uma história rica e milenar, que nos conecta aos povos Tupi-Guarani que habitaram essa terra por gerações. E essa história não se limita ao passado. Ela está viva na cultura, nas tradições e na luta dos povos indígenas que continuam resistindo e construindo um futuro mais justo e sustentável. Valorizar a história e a cultura dos Tupi-Guarani é valorizar a diversidade do Brasil e construir um futuro mais rico e inclusivo para todos nós. É verdade. A história do Tupi-Guarani está por toda Sorocaba, mesmo que a gente não veja de cara. O que você acha mais importante para destacar para o nosso ouvinte sobre essa história? Acho que o principal é entender que a história de Sorocaba não começa com os europeus, né? Milhares de anos antes, os indígenas já estavam aqui, construindo uma cultura rica, complexa. E os vestígios, né, como os fragmentos de cerâmica, são como peças de um quebra-cabeça, que a gente usa para remontar o passado, conhecer a história dos Tupi-Guarani que viveram aqui. Como se a gente voltasse no tempo através desses objetos, né? Isso. Imaginar eles usando jarros para cozinhar, construindo suas casas, expressando sua arte através da cerâmica. Exatamente. E é importante a gente valorizar essa história, né? Reconhecer a importância dos povos indígenas para a nossa sociedade. A cultura brasileira é uma mistura, né? E a tem um papel fundamental. E o que te fascina mais nessa história toda? Para mim é incrível como a gente usa a arqueologia para desvendar o passado, conhecer povos que muitas vezes foram silenciados. É como se a gente desse voz a eles, permitindo que suas histórias, seus conhecimentos cheguem até nós. Que legal. E que mensagem você deixa para o nosso ouvinte que quer saber mais? Explore! Vá ao Museu Histórico Sorocabano. Boa! Leia livros, artigos sobre a cultura Tupi-Guarani. Converse com quem pesquisa essa história. A cada descoberta, a cada novo conhecimento, a gente se conecta com o passado e entende melhor o presente. E nunca esqueça, a história não está só nos livros, nos museus. Ela está em Sorocaba, nos nomes das ruas, nos costumes. Abra os olhos, seja curioso e descubra a riqueza da história ao seu redor. Quem sabe você não encontra um vestígio do passado no seu quintal? Seria incrível. Imagina encontrar um pedaço de cerâmica Tupi-Guarani plantando flores no seu jardim. É a prova de que a história está viva no nosso dia a dia. É isso aí. A história não é algo distante. Ela está em cada passo, em cada lugar. E cabe a cada um de nós desvendá-la, valorizá-la e passar para frente. Com certeza. Conhecer o passado é essencial para entender o presente e construir um futuro melhor, né? Mais justo, consciente. E quando a gente mergulha na história dos povos indígenas de Sorocaba,
a gente descobre uma riqueza que inspira e enriquece a nossa sociedade. E assim chegamos ao fim de mais um mergulho profundo. Espero que você tenha gostado dessa viagem no tempo e se sinta inspirado a descobrir a história que se esconde bem debaixo dos seus pés. Continue explorando, continue aprendendo e até a próxima.